Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, distinto público que nos acompanha, veio essa tribuna, senhor presidente, na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, para dar ciência ao povo brasileiro, mas também para dar ciência a tantas pessoas que no mundo inteiro acompanham, junto conosco, a situação em que se encontra o presidente Lula. O presidente Lula é um preso político. Mesmo aquelas pessoas que ainda tinham alguma dúvida sobre isso, que nutriam alguma ilusão a respeito dos reais motivos que fizeram com que nos últimos anos Lula tenha sido perseguido como foi, deixaram de ter estas ilusões no momento em que o juiz Sérgio Moro aceita o convite para ser ministro da Justiça do presidente recentemente eleito. O juiz Sérgio Moro, que teve uma participação decisiva no processo de condenação ilegal do presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, que se notabilizou quando em diversas oportunidades rasgou a Constituição para perseguir o presidente Lula e que, portanto, foi fundamental para impedir que ele fosse candidato e que teve uma participação direta para que Bolsonaro fosse eleito presidente, recebe como prêmio o convite para ser ministro do superpoderoso Ministério da Justiça. Sempre é bom lembrar que o vice-presidente eleito, numa entrevista à imprensa, sem qualquer constrangimento, comunicou ao povo brasileiro que Sérgio Moro havia sido convidado antes mesmo da eleição, que durante a campanha eleitoral Sérgio Moro havia sido sondado para assumir o Ministério da Justiça numa eventual vitória do candidato Jair Bolsonaro. Isto nos permite, senhor presidente, isto nos permite afirmar que quando Sérgio Moro autorizou de maneira ilegal, na semana da eleição, o vazamento da delação de Palocci, fez isso sabendo que este seu ato teria repercussão eleitoral e que ele estava ajudando na campanha daquele que já havia aventado a possibilidade de lhe conceder o Ministério da Justiça como prêmio. Diga-se de passagem, senhor presidente, que o juiz Sérgio Moro abandonou a toga sem que os seus processos do Conselho Nacional de Justiça tenham sido julgados. Fugiu da longa mão da lei. Ele não teve o seu processo julgado da interceptação telefônica ilegal de uma presidente da República por um juiz de primeira instância, da condução coercitiva do presidente Lula, por ter desrespeitado o habeas corpus de um tribunal, por ter vazado a delação de Palocci e por ter aceitado um cargo de ministro quando ainda estava no exercício da magistratura. Nenhum desses processos foi a julgamento, pelo fato de que ele fugiu e impediu que a lei pudesse ser cumprida e que ele pudesse ser julgado. Mas, senhor presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, o que nós estamos assistindo no Brasil nas últimas horas, nos últimos dias, é algo que extrapola tudo aquilo que nós já estávamos assistindo. A decisão do Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo da Lava Jato, de denunciar o presidente Lula por supostas irregularidades, por um fato que ocorreu quando Lula já não era mais presidente da República há muitos anos, alegando uma suposta interferência indevida, uma exploração de prestígio para justificar uma doação legal de uma empresa ao Instituto Lula, é algo que só pode ser compreendido dentro de um contexto maior. O que ocorre, senhor presidente, é que este projeto de poder que levou à condenação ilegal do presidente Lula não se dá por satisfeito de ver Lula na condição em que se encontra numa solitária em Curitiba. Não basta destruir o legado, a história, a trajetória. Eles querem destruir Lula fisicamente. Eles querem matar o presidente Lula. Eles querem ver o presidente Lula morto em Curitiba, sem jamais poder sair da condição em que, de maneira criminosa, ele foi lá colocado. Não há outra explicação. Tamanho absurdo desta denúncia, somado a uma outra denúncia da semana passada, também sem nenhuma prova, com o único objetivo de desconstituir a figura, a capacidade emocional, a capacidade psicológica de alguém que está lá há tanto tempo numa solitária. Lula tem 73 anos de idade. Lula que passou por um câncer. Lula que está lá de maneira ilegal, é vítima dia após dia de uma perseguição implacável daqueles que não aceitam o seu papel histórico e que tem como objetivo estratégico destruí-lo, não só do ponto de vista simbólico, por tudo aquilo que ele representa, mas destruí-lo fisicamente, levarem Lula à exaustão da sua capacidade física, para que ele não seja esta sombra que é para eles, para o projeto de poder que eles representam. O presidente Lula é vítima de uma ação perversa e sórdida, que tem objetivos muito claros, de bani-lo da vida pública. Repito, não só no sentido simbólico da sua representação política, mas como indivíduo, como cidadão, como homem, porque eles acham que não vão impedir que a justiça seja feita nesse país e que nós possamos conquistar a liberdade para o presidente Lula, prezado deputado Zé Geraldo. Deputado Paulo Pimenta, parabenizo Vossa Excelência por essa sua fala nesse grande expediente. Eu, várias vezes, já muito antes, subi a essa tribuna também com Vossa Excelência e sempre disse que Sérgio Moro era uma engrenagem do golpe. Ele representava e representa e representará exatamente essa parte do judiciário que fez uma aliança com o capital internacional golpista, com os mercados, e quem elegeu o Bolsonaro foi exatamente essa parte do judiciário. Muitas vezes nós dizemos, os evangélicos, mas alguns pastores evangélicos que têm influência, quase em todas as nossas campanhas se posicionaram contra nós. Agora o Sérgio Moro, ele fez de tudo para fazer com que o Lula fosse julgado lá em Porto Alegre, para ser enquadrado na lei do ficha limpa, para não ser candidato. Eu pergunto ao Sérgio Moro, eu pergunto a essa parte dessa justiça brasileira, por que Aécio Neves pôde ser candidato
e Lula não pôde ser candidato? Écio Neves está eleito deputado federal e o Lula não pôde ser candidato. Era exatamente o Lula que o povo queria eleger. Eu faço uma outra pergunta a essa justiça brasileira. Se o Lula fosse presidente da República, candidato a presidente, Bolsonaro seria presidente? Claro que não. Então, são golpistas, sim, continuo afirmando. Portanto, nós vamos continuar reagindo, continuar defendendo o nosso projeto, e esse povo não tem futuro, Paulo Pena, não tem futuro. Vão acabar com o Brasil, vão acabar com esse país. O povo já está sentindo. Muito obrigado. Deputado Zé Geraldo, manifestação de Vossa Excelência só mostra de maneira ainda mais cristalina a seletividade da justiça brasileira, os dois pesos e duas medidas, a maneira como setores do Poder Judiciário e do Ministério Público foram capturados por um projeto de poder e se utilizam das suas instituições, dos seus cargos, para esta perseguição odiosa, perversa e criminosa ao presidente Lula. Padre Luiz Couto. Deputado Paulo Pimenta, parabenizar pelo pronunciamento. Dizer, Vossa Excelência com toda clareza coloca de que há dois pesos e duas medidas, ou seja, na realidade o que nós verificamos é de que o que tem liberação de pessoas envolvidas e que foram condenadas, mas essas podem ser soltas, mas Lula sim permanece. Eu concordo com Vossa Excelência. O que eles querem não é fazer apenas uma morte política ou moral do companheiro Lula, eles querem matá-lo, querem exterminá-lo, porque essa imagem de Lula está na mente, nas entranhas do povo brasileiro. E é nesse aspecto de que eles não permitem que haja o habeas corpus, ou seja, o Supremo tem que tomar providência, não pode ficar refém da situação da República, ou mesmo lá que ele está trazendo tudo para aqui, para trabalhar com ele no Ministério da Justiça e da Segurança. Parabéns, Vossa Excelência, a certeza de que nós teremos Lula livre, Lula com vida. Mas, senhores e senhoras, vejam este fato. A denúncia dos procuradores da Lava Jato de São Paulo ontem contra o presidente Lula trata-se de uma peça absolutamente infundada e absurda. Eles acusam o presidente Lula por, depois de que ele não era mais presidente há muitos anos, ter explorado o seu prestígio para que fossem concedidos doações ao Instituto Lula e que, portanto, uma doação de uma empresa certamente teria que ser fruto de algum acordo espúrio, de algum ato ilegal, porque qual seria a razão de uma empresa fazer uma doação para o Instituto de um ex-presidente sem querer nada em troca? É interessante observar, deputado Vadir, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava concluindo o seu mandato, ele realizou uma atividade que na época ficou conhecida como a Noite de Gala, onde estiveram reunidos Jorge Gerdau, David Pfeffer, do Grupo Suzano, Emílio Odebrecht, Luiz Nascimento, da Camargo Correia, Pedro Piva, do Grupo Klabin, Lázaro Brandão e Márcio Cipriano, do Bradesco, entre outros grandes empresários do nosso país. Naquela noite, repito, conhecida como a Noite de Gala, Fernando Henrique Cardoso anunciava que passaria 3 meses no exterior e só voltaria ao Brasil em abril. Também revelou que teria uma base em Paris e os convidados criaram um fundo naquela noite de 7 milhões de reais, a valores de hoje representariam 18 milhões de reais. Na época, questionado, o procurador Rodrigo Janot, um procurador na época
que já tinha relevância, sobre a noite de gala, ele disse: Fernando Henrique Cardoso arrecadou 7 milhões de reais para a criação do seu instituto. Ele estava tratando do seu futuro, ele não estava tratando do presente. Mas, deputado Vadir Damus, a defesa do presidente Lula, para mostrar que as mesmas empresas que são acusadas de terem contribuído de maneira ilegal para o Instituto do presidente Lula, também haviam contribuído para a criação do Instituto Fernando Henrique, do Instituto do Sarney, do Instituto do Itamar. Mas vejam aqui, vossas excelências, Moro nega acesso à doação de empresas para institutos de Fernando Henrique, Sarney e Itamar. Moro negou a solicitação da defesa do presidente Lula, dizendo que, se autorizasse o pedido da defesa, estaria ele infringindo junto à Receita Federal quebra do sigilo fiscal das fundações e dos institutos, e que, portanto, não tinha competência para isso. Ora, senhor presidente, bastava que ele analisasse as contas das empresas, das doações das empresas, que ficaria provado que esta relação, que é a relação que financia institutos como o do Bill Clinton, como do Al Gore, como do Fernando Henrique, como do Itamar, como do Sarney, é a mesma relação que se estabeleceu no país quando da criação e do financiamento de um instituto para o maior presidente da história deste país. Isto é criminoso, isto é perverso, isto é parte de um projeto de poder que Sérgio Moro é a parte mais conhecida, mas com certeza com engrenagens que vão muito além das fronteiras do nosso país, deputado Vadir Damus. Em nome do deputado Paulo Pimenta, eu peço essa parte a Vossa Excelência, não só para ratificar o que Vossa Excelência, com muita propriedade, está dizendo da tribuna, como tantas vezes fizemos aqui nesta casa, fica muito claro no que se transformou o sistema de justiça brasileiro, utilizando o processo penal como arma política, como arma de perseguição, com métodos de seletividade, com métodos que tangenciam o fascismo. Agora, deputado Paulo Pimenta, quero chamar a atenção de Vossa Excelência, como líder do Partido dos Trabalhadores. Esta casa tem grande responsabilidade sobre isso por conta da sua omissão. A recusa do senhor presidente desta casa em pautar projetos que estabeleçam contenção aos abusos do sistema de justiça é um dos fatores que leva a essa situação. E também a falta de iniciativa para regulamentar o Instituto da Delação Premiada. Então, a delação premiada é prêmio mesmo. Antônio Palocci, que se eu fizer uma analogia com os tempos da ditadura, eu poderia dizer que se trata de um cachorro da Lava Jato, ou seja, aquele que fazia parte das hostes de resistência, tem carteira assinada hoje com as forças da opressão e será premiado por conta da sua delação mentirosa, já que desacompanhada de qualquer elemento probatório, ele terá assegurado no seu patrimônio 35 milhões de reais. Então, que isso sirva também para nós aqui. Nós somos o poder legislativo. Nós podemos impor contenção e limites aos abusos do poder de Estado, senhor deputado Paulo Pimenta. A Lava Jato inaugurou neste país uma lógica perversa. Criminosos foram alçados à condição de heróis, desde que falem aquilo que o Ministério Público e o Judiciário querem ouvir. E por conta disso, recebem recompensas milionárias. Os jornais de hoje, deputada Jandira, de hoje, trazem uma notícia de que a Receita Federal abre uma investigação sobre o delator Delcídio do Amaral, pois realizou uma festa de 15 anos para uma filha e não há nenhuma movimentação financeira do seu núcleo familiar
para comprovar a origem do dinheiro ou qualquer um dos pagamentos feitos às empresas que organizaram a festa. 600 mil reais para uma festa de 15 anos de alguém que foi delator há poucos dias. As notícias todas demonstram que os delatores vivem como milionários, que recebem compensações vultuosas para mentirem sem provas e constituírem a narrativa necessária para um projeto político de poder e de perseguição contra o presidente Lula, deputada Jandira. Líder Paulo Pimenta, quero me associar ao seu pronunciamento num momento histórico importante desse país e expressar de imediato a minha profunda solidariedade ao nosso presidente Lula. E dizer que nós estamos aqui com profunda disposição de entrar de cabeça, não apenas numa campanha pela sua libertação, mas lembrar aqui que nós temos um patrimônio de 5 votos no Supremo Tribunal Federal naquele habeas corpus. Isso é um patrimônio que nós precisamos lançar mão nesse momento importante da história do Brasil. Nós precisamos lembrar que 5 votos no Supremo Tribunal Federal, no momento histórico em que o próprio general Vilas Boas dizia que havia uma ameaça clara, ele explicita na sua entrevista a ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Assim mesmo, 5 ministros votaram pelo habeas corpus de Lula. Isso é um patrimônio que nós devemos agora utilizar a favor da sua libertação, porque nós precisamos recuperar o Tribunal Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, e sabemos que constitucionalmente há um profundo erro na prisão de Lula. É uma prisão inconstitucional. Além do que, nós precisamos compreender que o bloco Lava Jato, sabemos que este bloco, independentemente da nossa posição de combate intenso à corrupção no Brasil, que está centralmente no mercado, não é no Estado brasileiro, é no mercado, nós sabemos que o bloco Lava Jato ele foi constituído para agir política e seletivamente contra a esquerda brasileira. Está aí o cargo do juiz Moro para comprovar que esse prêmio foi dado para mostrar a sua ligação política com esse projeto. Então é necessário que neste momento façamos uma campanha política pela libertação de Lula, que nunca foi abandonado por nós, e ao mesmo tempo saibamos considerar o patrimônio de 5 votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal a favor da libertação de Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns, deputado Paulo Pimenta, pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, deputada Jandira. E eu quero aqui repetir. Lula é um preso político. Lula é vítima de uma perseguição perversa, de um projeto de poder que não se dá por satisfeito em tirar ele da eleição, em caçar do povo brasileiro o direito de elegê-lo presidente. Não basta para eles bani-lo da vida pública. Eles querem matar o Lula. Eles querem destruir o Lula fisicamente. Eles não têm limites para os seus objetivos, porque identificam na figura do presidente Lula a força da resistência do povo brasileiro. É por isso, senhor presidente, é por isso, senhoras e senhores, que nós vamos retomar uma grande campanha internacional de denúncia e de mobilização pela liberdade do presidente Lula. Vamos realizar aqui no Brasil, nos dias 10 e 11 de dezembro, um encontro com personalidades do mundo inteiro. E vamos recolocar na ordem do dia, da pauta da política do país, o tema da liberdade do presidente Lula. Lula é um preso político. O Brasil não vive um momento de normalidade democrática. Infelizmente, setores do Poder Judiciário e do Legislativo se calaram diante do arbítrio. Mas é dever de todos nós, que acreditamos na democracia, que honramos com as nossas palavras aqui o compromisso de defender a Constituição Federal, que levantemos a nossa voz em defesa do Estado Democrático de Direito, da denúncia da condição em que se encontra o presidente Lula e da mobilização pela sua liberdade. Lula livre, não vamos sair das ruas até que isso seja conquistado. Muito obrigado. Obrigado,
Deputado